minha luta não é de agora, ela já dura 2 anos e meio. E a gente, há um mês e meio, mais ou menos, um mês, assim que os aviões da FAB começaram a sair do Líbano, eu tive uma conversa até respeitosa com o genitor, e ele manifestou interesse em voltar para o Brasil, para tirar as meninas da guerra, né? Mas ele não embarcou. Ele não embarcou nem no primeiro avião, nem no segundo, nem no terceiro. E deu razões diferentes, né? Mas nada plausível. E anteontem rolou um bombardeio numa cidade em Caraque, que fica a 10 quilômetros da cidade em que as minhas filhas ficam, né? Então, é uma sensação de desespero, de impotência, você ter que ficar negociando com alguém que não dá abertura para uma conversa razoável, tem sido muito complicado. Você colocou os nomes delas e também dele, né? Do pai delas. Como é o nome dele? Ali, Ali. Você colocou o nome das suas filhas e do Ali nessas aeronaves enviadas pela Força Aérea Brasileira. Como que é o trâmite? Você entra lá, preenche um formulário, você colocou o nome dos três. Explica pra gente como foi isso. bom, como o meu caso, a minha briga já é razoavelmente antiga, existe uma atenção diferente para o meu caso, né? Então, quando eu conversei com ele, ele falou que queria vir para o Brasil, eu esperei ele se manifestar para isso. Eu entrei, tem um formulário que foi disponibilizado pelo governo para você manifestar o interesse de entrar no voo. Então, eu preenchi um formulário para cada, né, um para cada criança e um para ele. Eles pedem várias informações, inclusive com quem você vai viajar, se alguém tem deficiência, se alguém é criança e tal. E você envia. Depois disso, eu não recebi nenhum aviso com muita antecedência, não. Eu recebi uma mensagem à noite, 9h30 da noite, do primeiro voo, inclusive ele foi adiado. E os outros contatos que fizeram comigo foi durante a madrugada. Ou eles mandavam mensagem, logo em seguida eles ligavam para confirmar que haveria um embarque. Em todas as vezes eu confirmei o embarque, porque eu tinha esperança que eles fossem embarcar. A Embaixada do Brasil no Líbano, ela me acompanha desde o primeiro dia. A Polícia Federal aqui no Brasil, Interpol, também fazem acompanhamento desse caso, porque quando eu consegui o processo de guarda, quando eu consegui a guarda unilateral, o juiz, como as crianças estavam em poder dele, o juiz emitiu um pedido de busca e apreensão. Nesse pedido, ele já colocou, pediu para incluir o nome das meninas na difusão amarela da Interpol, porque elas são consideradas crianças desaparecidas. A partir do momento que o genitor não fala qual é o endereço, eu tenho noção de onde eles estão, porque eu sei o nome da vila que os pais dele moram. E ele mora com os pais. E esse nome, então, entrou na difusão amarela da Interpol. Chegou a ser colocado lá. Sim. Por algum motivo, tava o nome na difusão amarela, e por alguma razão uma pessoa consultou e entrou em contato comigo e falou: Bianca, tiraram o nome delas. E eu já acionei minha advogada e falei: olha, o que está acontecendo? O caso não foi resolvido. Como que tira o nome de 2 crianças de 6 anos que não voltaram para o país ainda, né? Então você deixa a brecha para o genitor se movimentar para qualquer país e eu não saber onde elas estão. Aí fica muito mais difícil. E aí a gente conseguiu reinserir. Perfeito. Bianca,
Conta pra gente quais foram os processos, porque você comentou que tem a guarda unilateral, então acho que você conseguiu isso na justiça, possivelmente a revelia, porque ele não participou das audiências aqui, então para a justiça você é a única detentora da guarda das filhas. E aí eu queria saber como que é tratado esse caso na esfera criminal aqui no Brasil. Como a justiça, pelo conhecimento que você já tem sobre esse assunto, como que a justiça trata esse tipo de questão, como a polícia trata esse tipo de questão? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que existe um acordo entre alguns países que chama Convenção de Haia. Esse acordo é bilateral e ele faz com que, basicamente, de maneira bem grosseira, que a nossa justiça consiga entrar no outro país para fazer uma execução. O Líbano não é signatário da Convenção de Haia, então isso dificulta muito. Quando você aciona, por exemplo, o Ministério da Justiça, você esbarra na frase: mas o Líbano não é signatário da Convenção de Haia, não podemos ajudar. Eles têm se não me engano, a CAF, eles têm essa área lá que trabalha exatamente com esse tipo de situação. Mas no meu caso, como o Líbano não é signatário, eles têm uma interferência limitada. No início, o que acontece? Ele saiu daqui com elas no dia 16 de abril de 2022. No dia 18 era para ele entregar na escola, que era uma segunda-feira. No domingo, quando ele saiu daqui, eu ainda falei: olha, eu liguei, né? Você esqueceu as mochilas. Aí ele: amanhã eu pego. Pra mim tá tudo certo, né? Só que o amanhã não chegou, né? E aí no domingo à noite ele me ligou de lá, me ligou do telefone da irmã dele, que mora lá, e no início eu não atendia, porque ela não fala português, e aí ele mandou uma mensagem: atende que sou eu. Quando eu atendi, ele falou: nós estamos no Líbano. E aí eu fiquei desesperada. Ele saiu daqui fazendo uso de uma procuração que foi assinada enquanto nós éramos casados, que dava poderes a mim e a ele de viajar com as meninas desacompanhadas de um dos pais. Esse detalhe tinha também uma autorização para um dos pais apenas emitir o passaporte com essa observação. Nessa época que a gente emitiu esse documento, é porque o pai dele estava com Covid, o pai dele tem vários problemas de saúde, e ele ficou: morre, não morre, então vamos para o Líbano. Eu falei: olha, só que eu sou professora, eu trabalho de acordo com o calendário escolar, as meninas também estão na escola, vai na frente e eu encontro você lá com elas. Só que esse dia não aconteceu. O pai dele teve uma melhora, acabou ninguém viajando para o Líbano e continuamos uma vida normal. Quando ele viajou, eu perguntei para ele: como que você saiu daqui? Porque elas não têm passaporte. E ele disse que tem sim. E ele saiu porque eu deixei. E eu fiquei irritadíssima, né? Não deixei. E ele falou: você assinou. Dei conta que ele estava falando da procuração. Na procuração, a exigência para viajar desacompanhado é que o genitor, né, que estivesse acompanhando as crianças, emitisse a passagem de ida com data de volta. Então ele assumiu perante a Polícia Federal que ele retornaria no dia 21 de junho de 2022. Durante todo esse tempo eu fiquei tentando negociar diretamente com ele, não acionei a justiça, porque teoricamente ele não estava errado. Quando deu o dia 21 de junho, findou o dia e ele não embarcou, eu acionei a justiça. Entrei com 3 processos. Um de violência doméstica, porque eu sofri muita violência psicológica e pude comprovar de várias formas, não foi difícil conseguir essa vitória. Eu entrei com o pedido de divórcio, que foi bem difícil, porque foi o que você falou, como ele não se manifestou, eu fiquei
o juiz pedia para intimá-lo presencialmente. E não adiantava a gente alegar que ele estava fora do país. Não, mas tem que intimar presencialmente. Isso durou muitos meses. Então, eu entrei com um pedido em junho, meu divórcio foi sair litigioso só lá para fevereiro de 2023. E mesmo assim, o juiz ainda, como, né, percebeu, se rendeu à situação de que ele não encontraria o genitor, ele ficou durante 30 dias um aviso, né, no Diário da Justiça, falando que aquele divórcio estava acontecendo. Como não houve manifestação, foi feito o divórcio, aí consegui. E o outro processo foi esse de guarda, né? Eu entrei logo com o processo de pedir na guarda e eu consegui a guarda unilateral. E assim, sem direito à visitação. Consegui essa guarda e o juiz emitiu esse pedido de busca e apreensão das crianças com inclusão do nome delas na difusão amarela da Interpol. Ele, pelo que a gente entende aqui superficialmente sobre esse assunto, não se configura, por exemplo, um crime de sequestro. Não seria interpretado pela justiça como um rapto, não é isso? A justiça brasileira não reconhece como crime sequestro interparental. Isso não existe no Código Penal. E aí, tudo bem, ele saiu legal, né? Mas a permanência dele é ilegal. A permanência ilegal não está prevista no Código Penal também. Ou então, seja, nada é crime. Ou seja, você confiou mais uma vez e colocou o nome delas e o nome dele nessas aeronaves 3 vezes para ver se em algum desses voos de repatriação ele cedesse, finalmente fosse convencido de retornar ao Brasil com as filhas de vocês. E não veio. Porque ele manifestou. Exatamente. Ou seja, a gente poderia até dizer, bom, ele não vem porque tem medo de chegar aqui no Brasil, por exemplo, e ser preso. Mas não se fundamenta esse medo, já que não existe um crime de sequestro nesse caso. Não. Inclusive, quando ele disse que queria vir, ele colocou várias condições. Eu combinei com ele que eu arrumaria um lugar para ele ficar, que eu ajudaria para ele voltar para o mercado de trabalho, e eu disse que eu não impediria o contato dele com as meninas. E até aí estava tudo bem. Sobre a prisão, eu sempre falei isso para ele, mas ele não acredita, né? O próprio advogado dele já falou isso para ele. Nesse período também que a gente estava conversando sobre a possibilidade dele da FAB, o advogado dele procurou as minhas advogadas e perguntou se eu tinha interesse num acordo. Aí eu falei, sim, propõe, né? Isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, ele mandou uma mensagem falando que eles permaneceriam no Líbano. Então, nem veio uma proposta. Que você falou com elas? Oi? Qual foi a última vez que você falou com elas? Domingo, sem ser o passado, o anterior, domingo retrasado. Porque aconteceu um negócio muito grave durante a ligação, né? Eu ligava todos os dias. Desde este domingo eu não ligo, mas tem uma razão. Estou preocupada, fico desesperada, mas tem uma razão. No domingo em que eu estava falando com a minha filha, ele interrompeu a ligação e fez a minha filha dizer em português, porque minha filha não fala português. Então ela entende o básico, tá? E ele fez ela repetir a seguinte frase em português: mamãe, você disse que vai matar o papai na nossa frente. Aí eu bem calma, eu falei, meu amor, você não precisa repetir isso, você não sabe o que você está falando, isso não é verdade. E aí, como eu falei que ela não estava entendendo o que ela estava falando, ele repetiu em árabe. E foi uma situação muito dolorosa,
o rostinho da minha filha, que estava tão feliz alguns segundos antes, me mostrando um balão super empolgada, ela transfigurou, assim, o rostinho dela deu uma caída, sabe? Quando a criança tem na fisionomia o medo e a tristeza. De lá para cá, eu não liguei, porque eu pensei assim, eu vou dar um tempo para ver se isso esfria na cabecinha delas e, de repente, quando eu ligar, eu não seja usada para atingi-las, nem elas sejam usadas para me atingir. Porque, por mais que eu fique preocupada, por mais que eu queira as minhas filhas perto, eu me preocupo muito com elas, com a segurança delas, com o emocional delas. Então, não dá para desconsiderar que são 2 crianças de 6 anos que foram tiradas da rotina delas, da escola delas, da casa delas, com 4 anos. Elas tinham recém feito 4 anos. Então, isso para mim é muito importante. Então, eu achei a situação muito grave e eu, desde então, não tenho falado com elas. Até porque eu recebo mensagens com frequência, mensagens agressivas, com xingamento, né, me falando que o que eu falo é mentira, mas o que eu tenho para falar, o que eu registro, por exemplo, na rede social, que é aberta, tudo que eu falo eu posso provar. Qual é o perfil no Instagram? É no Instagram, maternidade roubada, maternidade_roubada. Bianca, você já pensou, já cogitou em ir para lá? Tentar de alguma forma, pessoalmente, algum resultado concreto? Já pensei, mas a minha família me convenceu que eu estava ficando maluca. Porque o que eu penso, assim, primeiro, houve durante muito tempo, durante mais de um ano, uma insistência da parte dele para que eu fosse para lá. Eu já achava isso muito estranho. Considerando que ele não é uma pessoa confiável, meu passaporte estava até vencido na época. Eu lembro que eu fui para tirar o passaporte e a minha tia guardou o passaporte. Ela falou: eu sei que você está num momento complicado, de muita confusão, de muita dúvida, mas eu não posso. A minha mãe é falecida, então ela é minha madrinha, ela assume esse papel, né? Ela falou: eu não posso deixar você tomar uma decisão tão perigosa, né? Porque o que a gente pensa é que aqui no Brasil eu fui vítima de violência doméstica. Aqui no Brasil a gente tem lei de proteção à mulher, eu tenho família, eu tenho amigos, eu sei onde ficam as delegacias, se eu tiver uma emergência, eu sei como me virar, porque eu nasci e fui criada aqui. No entanto, no momento em que eu coloco o pé num país árabe, cuja língua eu não falo, eu não consigo me comunicar com clareza, eu não conheço os lugares. Aos poucos eu fui descobrindo como que funciona lá dentro do Líbano para você chegar aos lugares, né? Eles não têm só aqueles controles de segurança para você acessar determinados lugares. Eles têm os tais checkpoints, que é um lugar que você para mais ou menos a cada 30 minutos, que você para se identificar e você tem que fazer uma negociação para passar dali. Então, assim, é um país que não me oferecia nenhum tipo de segurança, não me ofereceria nenhum tipo de segurança. Embora a embaixada estivesse, né, tá comigo e tal, não é uma garantia de que eu esteja protegida. Outra coisa que ele sempre disse, que ele repetia a frase: sua casa é aqui. Sua casa é aqui, vem visitar suas filhas. Você vai ser muito bem recebida, porque a sua família aqui te adora. E como assim? Aí eu ainda falei, a embaixada sugeriu que para ele, né, numa videochamada, disse para ele que eu poderia ir, mas que eu ficaria em Beirute, num lugar específico. E ele disse que não. Aí ela falou: aí você traz as crianças
e você pode monitorar e tal. Aí ele falou que não, que se eu que eu tenho casa lá, então era para eu ir para casa de lá. Qual é a lógica disso? Então não tem nenhuma segurança colocando o pé num país que eu não conheço nada, não conheço o idioma. E assim, se eu ficar retida também lá, acabou, eu não brigo mais por nada. Não luto por nada. Eu estando no Brasil, eu consigo batalhar, entendeu? Ou seja, você tem medo de algo pior acontecer com você lá, até da parte dele. Com certeza, porque quando a gente estava casado, no final do casamento, ele me jurou de morte mais de uma vez. Eu tenho a gravação disso. Então, assim, quem na minha terra me ameaça dessa forma, o que que não vai fazer fora? Bianca, é difícil a gente ter alguma coisa aqui para falar para você que, de certa forma, alivie um pouco o seu sofrimento, o seu desespero, a sua dor. Eu me solidarizo com você até como um pai que tem uma filha na mesma idade. Tenho 2 filhos e a minha filha na mesma idade. A gente espera do fundo do coração que você consiga vê-las em breve, ter elas de volta, junto com você, em definitivo. Que isso se resolva sem qualquer litígio adicional, além de todos os conflitos que você já está enfrentando. Saiba que aqui no Brasil Agora, no SBT, no SBT News, todos nós nos solidarizamos com a sua dor. Portas sempre abertas para você, sempre que houver alguma atualização, ou que você quiser mandar alguma mensagem, seja para ele, para elas, ou para as autoridades brasileiras, ou para as autoridades libanesas, a gente vai seguir à disposição. O mínimo que a gente pode fazer aqui, em respeito à sua dor e à sua confiança de deixar a gente conduzir essa conversa com você, é te retribuir com esse respeito e com essa solidariedade. Desejo demais, do fundo do coração, que você tenha sucesso aí nessa luta e que a gente possa ter notícia boa para dar no meio disso tudo. E que a gente consiga superar principalmente essa fase mais delicada de bombardeios, de guerra, com que toda essa violência não chegue nem perto da sua filha, apesar disso ser difícil, a gente saber que ali está toda uma região em conflito, mas que pelo menos ali, naquele território ali delas, ali no seio onde elas estão ali, pelo menos ali haja uma imunidade, com Deus esteja olhando ali para aquele lugar e que conceda ali uma proteção para que nada de ruim dessa guerra alcance a vida e a integridade física e emocional delas e, consequentemente, de você também. Obrigado. Amém. Obrigado. E a gente segue à disposição, Bianca. Obrigado. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada pela abertura, tá? Obrigada pelo respeito com que você trata a minha história. E eu agradeço muito o apoio do SBT, de todos vocês. Muito obrigada.